Olá, boa tarde. Oi? Ih, o telefone não está abrindo. Nós estamos aqui essa tarde muito agradável, um momento assim de comunhão. Me deu vontade de fazer uma live, poder estar compartilhando, que há muito tempo que eu não faço live, há muito tempo que eu não entro no Instagram para fazer uma live. E aproveitando que nós estamos aqui nessa tardezinha abençoada, queria até chamar, vem cá, amor, né? Tarde abençoada, e descemos para pegar um bronze, né? Que eu estou precisando pegar uma corzinha. Tô meio fosco aqui. Aí eu falei assim, Sueli, vou fazer uma live, vem cá. Aí nós estamos aqui, ó. Estamos aqui nesse momento, como nesse ano sabático, nesse tempo, vai subir? Nesse tempo sabático, onde a gente pode desfrutar desse momento de comunhão. E aí eu queria compartilhar uma palavra assim para você nessa noite, nessa tarde, ó, ao vício. Nessa tarde sobre a oração, a importância da oração, o valor da oração. Muitas das vezes, quando nós estamos assim num ambiente mais próximo da natureza, parece que nós somos assim levados, né, a estar ministrando ou sendo ministrado, compartilhando. Está andando aqui, a vizinha está ali fazendo, que é a irmã também, está fazendo aqui uma oração. Eu estou até querendo ler aqui quem já está online aqui, quem já está mandando já, quem já entrou. E nós gostaria de falar sobre, tivemos um discipulado ontem, onde nós falamos da importância da oração. Falamos que tudo aquilo que é importante para nós, tudo aquilo que é significativo, tem dias, tem local e tem uma hora. E existe um grande tabu, um preconceito, onde as pessoas classificam a oração ou uma vida de oração como algo muito sacrificante, como algo muito pesado. Opa, o sol deu um tempinho agora, deu uma clareada, vai dar para mim poder dar uma olhada quem está aqui na área aqui. Então tem aqui, deixa eu ver, meu Deus, Silvana Gutierre, o Silva Gutierre, amém, Deus abençoe. Quem mais entrou aqui? O Robson, meu querido, lá de Rio Grande do Sul, pastor Robson, Beatriz, Hombre de Dios, né? Felipe Baltar, meu Deus, quanto tempo, né? E nós estamos aqui compartilhando esse tempo de comunhão com os irmãos, esse tempo de... Então nós falarmos sobre a oração, né? Sobre a oração, a importância da oração, o prazer que a oração traz para nós, e dizer que, na verdade, falar com Deus, né? Conversar com quem você ama, ou com quem te ama, é muito prazeroso, não é peso, é prazer. De forma que
muitos de nós temos permitido que a oração não faça mais parte da nossa vida, né? Opa, agora voltou. Não faça mais parte da nossa vida. E é muito importante essa intimidade com Deus. Aprendi uma frase que dizia um pastor, amigo. Antes, fale primeiro com Jesus. Então, a oração é algo assim muito edificante na nossa vida, né? Gera em nós um nível de comunhão, de intimidade, no momento de aflição, ou no momento de angústia, ou no momento de alegria, no momento de prazer. Quando você pode encontrar prazer na oração, quando você pode encontrar alegria na oração, quando a oração ela não é um fardo, não é um peso, de forma que, como eu falei anteriormente, tudo aquilo que é importante na nossa vida tem um dia, tem um lugar, tem uma hora. E nós precisamos priorizar aquilo que é importante na nossa vida, que é exatamente o quê? A oração. Porque tudo que você valoriza, te valoriza, né? Então tudo que nós valorizamos acaba agregando valores na nossa vida. E a vida ou a prática da oração é algo fundamental para todo cristão, para todo filho de Deus. É imprescindível desenvolver uma prática na oração. Os discípulos nunca pediram Jesus para que Jesus os ensinasse a cantar. Jesus, sendo o mestre dos mestres, os discípulos nunca pediram a Jesus para que ele os ensinasse a dar estudo bíblico, a pregar. Nunca pediram para que Jesus os ensinasse a liderar, mas eles pediram a Jesus: ensina-nos a orar. Os próprios discípulos identificaram uma necessidade e eles foram até aquele que podia lhe dar direção, que podia usar uma palavra que nosso pastor Éder gosta muito de usar. Jesus ativou naqueles discípulos a oração, dentro de alguns princípios, que é a conhecida oração do Pai Nosso. Uma oração cheia de princípios que devemos pautar na nossa vida. Pai Nosso, não é? O Pai não é meu, o Pai não é só seu, o Pai é nosso, que está no céu, né? Venha a nós o teu reino. Quer dizer, uma oração consciente, onde o nosso relacionamento não é para fazer o que nós queremos, onde o nosso relacionamento não é para fazer as nossas vontades, mas é para que nós sejamos inseridos dentro do propósito eterno de Deus. Então, quando nós oramos pedindo que o reino venha, é como se eu estivesse falando: Senhor, eu quero estar entrando dentro do teu propósito, eu quero estar entrando dentro da sua vontade, eu quero estar entrando dentro daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. De forma que a oração, por muitas das vezes,
negligenciada acaba gerando em nós um distanciamento do nosso eterno Pai. Acaba gerando um distanciamento da nossa intimidade, da nossa comunhão. E nós acabamos sendo impedidos de desfrutar do que Deus tem. Então estou passando aqui essa tardezinha para dar um alô, para te chamar para esse tempo. Qual o lugar que a oração ela tem ocupado a nossa vida? Qual é o local, qual é o nível que nós temos colocado a oração? Eu queria te convidar a você pensar nisso, a você desfrutar, a você desenvolver, a você estar se colocando à disposição para esse tempo de oração. Porque, embora muitos de nós achamos que precisamos de um motivo para orarmos, e geralmente a necessidade nos impulsiona, muitos de nós começamos a orar por uma necessidade de suprir determinadas áreas da nossa vida. E parece uma contradição, né? Porque quando não existe área que precisam ser supridas, parece que não há necessidade de orar, porque nós achamos que a oração é só para suprir determinadas necessidades na nossa vida. E, na verdade, não é bem assim. Na verdade, a oração, ela faz parte de uma demonstração de intimidade, onde você conversa com o Pai pelo prazer de estar conversando com o Pai, pelo prazer de estar junto a Ele. Nós precisamos orar. Nós precisamos dedicar mais tempo da nossa oração. Uma vez dizia o apóstolo Joel Pereira, do Ministério Projeto Vida, quando você passa um dia sem orar, você acaba ficando desinformado do que está acontecendo no céu. Graça e paz, pastorzão Lepre. Glória a Deus. Aleluia. Opa, Cristiano. Deus abençoe. De forma, irmãos, que ontem, quando eu estava no discipulado lá na igreja, conversando com voluntários e obreiros, estávamos trocando informação sobre a importância da oração na vida de todo o cristão. Nós tivemos um entendimento de que orar é preciso. Orar quando está bem, orar quando está mal, orar quando tem necessidade, orar quando não tem necessidade. Quando nós temos a compreensão da nossa filiação, como é que pode? Eu estou morando aqui, né? Santa Maria de Etibá, aqui no Espírito Santo. Meus filhos estão lá em Niterói, né? Lá no bairro do Barreto. A gente fala todo dia, compartilha, faz planos, projeta. Quando eu tenho uma necessidade, eu também falo. Quando eles têm, eles também me falam. Mas imagina se eu nunca conversasse com o meu filho ou com a minha filha, que estão distantes. Na hora que eu tivesse uma necessidade, certamente eu encontraria alguma dificuldade para poder ir direto ao assunto, para suprir a minha necessidade. Aí você pega o Salmo 37, versículo 4, que diz assim: deleita-te
no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Olha que coisa linda. Se eu tenho uma vida de íntima comunhão com Deus, irmãos, vai chegar um momento que você não vai precisar nem pedir nada para Deus, porque o seu relacionamento com Ele, a sua intimidade, a sua comunhão, vai se cumprir o que diz o Salmo, né? O que diz a palavra, né? Ele dá aos seus amados enquanto dorme. Então é muito bom quando nós podemos desenvolver a prática da oração na base do prazer, na base do relacionamento, na base de querer estar junto, de querer caminhar junto com o Pai, de querer desfrutar da comunhão, de querer entender o Pai, de querer conhecer o Pai. Porque eu estava dizendo, esse ano eu e minha esposa vamos fazer 37 anos de casado, se Deus permitir, pela misericórdia do Senhor. E como é que nós chegamos realmente a consolidar o nosso relacionamento? Foi se falando, conversando, cortejando, não é? Todos os dias, até que chega um determinado tempo que você se torna dependente. Já viu quando você começa a namorar? Ou você está noivinho? Você fica dependente, então todo dia você quer falar, de manhã, de tarde, à noite. Você quer estar junto, você quer estar perto. E acaba nutrindo e gerando o quê? Uma intimidade. No meu caso, a nossa intimidade, geramos 2 filhos. Então nós entendemos que através da intimidade nós podemos gerar o propósito de Deus. Aliás, Deus gera o propósito dele em nós através da intimidade que temos com ele. Daí eu gosto muito daquela palavra de Oséias 6,3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Em outras palavras, eu preciso desenvolver uma intimidade, eu preciso caminhar com o Pai. E nessa caminhada, nessa vida de oração, nessa vida de comunhão, quando a Bíblia diz conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, nós vamos entrando nas profundidades de Deus e Deus começa a ativar o nosso espírito. Então eu não vou esperar chegar na igreja, aliás, no templo, onde a igreja se reúne, para poder estar buscando a Deus. Eu vou estar como o Salmo 100 que diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, entrai pelas suas portas com louvores e em seus átrios com hino. Sabei que foi Ele que nos escolheu, e nos fez ovelha do seu pastoreio. Então o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina um tempo de intimidade contínuo com Deus, ao ponto que a oração ela não vai ter só um dia, a oração não vai ter só uma hora. Nós vamos observar que a oração ela vai se tornar em quê? Num estilo de vida. Num estilo de vida. Então não faça da oração um peso. Não faça da oração assim um momento onde você se sinta obrigado. Mas aprenda a desfrutar da presença de Deus através da oração. É através da oração que nós exercitamos também a nossa fé.
através da oração que nós desenvolvemos intimidade, comunhão. Então eu quero, esta tarde, te incentivar a você rever a sua vida de oração. Incentivar você rever a sua postura de oração. Não espere chegar o dia mau. Não espere chegar os momentos difíceis. Mas permita que a oração se torne algo na sua vida natural. Natural, a oração se tornará natural na sua vida. Por que eu digo isso? Porque quando você tem um entendimento, tem um hábito, tem a prática, tem o prazer na oração, você se torna um crente mais frutífero. Você se torna um crente que está com a cabeça nos céus, mas com os pés na terra. Você se torna um filho que, tal como um embaixador, está representando a sua pátria em outra nação, mas cuidando do interesse da nação que te enviou como embaixador. E a Bíblia diz que nós somos nação santa, somos sacerdócio real. Mesmo estando distante da nossa nação de origem, porque o céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem, nós precisamos estar atualizados do que está acontecendo no país de origem nossa, para que possamos estar revelando no país onde nós fomos enviados as virtudes, as qualidades, a natureza, o caráter da nossa nação. E nós vamos fazer isso com propriedade quando realmente nós estivermos na intimidade. Imagina, o Brasil tem um embaixador em um determinado país e esse embaixador do Brasil não conhece a sua própria nação. Com certeza, o ofício dele será comprometido, porque ele vai falar de algo que ele não sabe, que ele não tem experiência, que ele não experimentou. Assim, muitas das vezes somos nós. Somos embaixadores de Deus neste mundo, mas não sabemos muitas coisas da pátria que temos origem e que estamos representando. Então quero mais uma vez te incentivar, juntamente comigo. A cada dia vamos crescer na prática da oração. Nem que você comece assim, 5 minutinhos por dia. Um dia eu vou orar 5 minutos. No outro eu vou orar 10 minutos. No outro eu vou orar mais 10 minutinhos. E aí o que vai acontecer? Você vai aprender a desenvolver a vida de oração. Você vai aprender a desfrutar o que Deus tem para a sua vida. Nós temos um livre acesso a Deus. Nós não precisamos de intercessor humano para chegarmos a Deus. O véu foi rasgado de alto a baixo, dizendo que todos nós temos livre acesso ao coração do Pai. O apóstolo Luiz Hermínio tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz: eu só desfruto daquilo que eu entendo. Você já percebeu
Porque às vezes alguém fala bem assim, mas eu não consigo entender aquela pessoa, eu não consigo entender aquele irmão. Ah, não consegue não? Conversa com ele. Quando você for conversar com ele, você vai dar a oportunidade dele expor aquilo que você tem dificuldade de entender. Assim também é Deus. Deus quer te responder. Deus quer te esclarecer. Deus quer revelar a você. Olha o que diz o profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então Deus é poderoso para trazer ao nosso entendimento aquilo que nós não sabemos. Então não adianta você falar para as pessoas. Você tem que falar para Deus. Ele tem aquela música? Entra no teu quarto, feche a porta, está na hora de falar com Deus. Olha que coisa linda. Então nessa tarde de segunda-feira, eu te convido. Terça-feira, minha esposa está me lembrando, nessa tarde de terça-feira, eu quero te fazer um convite. Reserva um tempo para que você possa ouvir a Deus. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu fazia um discipulado do David Cornfield, da CEPAL, e o pastor, quando nós estávamos estudando o módulo da oração, ele indicou um livro, Ensina-nos a Orar, de Anna Hope. E nesse livro, ela falava sobre vários tipos de oração. Mas eu achei tão interessante o método que ela usava para a oração. Ela dizia que ela entrava num quarto ou na sala, assentava numa cadeira e colocava uma cadeira diante dela. E aí ela dizia: Senhor Jesus, eu estou te convidando para sentar nessa cadeira. E ali ela conversava, não com a cadeira, né? Mas era uma atitude física que aponta para uma realidade espiritual. E ela dizia que conversava durante meia hora. Depois que ela acabava de orar, ela não levantava e saía, porque a oração ela é muito frutífera quando ela se torna um diálogo e não um monólogo. E aí, o que aconteceu? Ela sentava e se ela orava meia hora, ela ficava meia hora também sentadinha, ouvindo a voz do Eterno. E eu lembro, não sei o ano, quando Randy Clark teve uma cruzada em Vila Velha, Espírito Santo, no Tartarugão, ele nos ensinava a ouvir a Deus. E ele dizia que quando você ora, antes de você falar em nome de Jesus, amém, ele até dizia, engraçado, a gente, quando conversa com uma pessoa, a gente fala e depois a gente escuta a pessoa. Só que quando nós vamos orar, a gente fala, termina a oração e não dá oportunidade de ouvir a voz de Deus. Então Randy Clark dizia, se você orar meia hora, você fica meia hora de joelhinho dobrado, em silêncio, para ouvir a voz de Deus. Deus vai falar com você. Como Deus vai falar com você? Como Deus vai falar com você? Deus pode falar com você através de sonho, de sentimento, de pensamento, de voz audível ou através mesmo de uma visão. Então eu quero te convidar a estar colocando em prática a oração na sua vida, não como um preso, não como peso, não como uma obrigação, mas algo prazeroso. Algo que você venha estar desmistificando
não é? Desmistificando e entendendo que todo adorador precisa ser também um intercessor. E todo intercessor precisa ser um adorador, não é? E que Deus possa te abençoar nessa tarde. Eu paro por aqui e nos próximos dias nós estaremos ativando essa nossa conversa e eu gostaria muito de falar sobre a oração. Eu quero aprender com você, ouvir as suas experiências, ouvir relatos de manifestações de Deus através da oração com você. Então você que tem esse desejo de querer manter uma conversa através da rede, né, através do Instagram, para estar edificando pessoas e que possamos levantar um exército de oração, entendendo que a prática da oração ela envolve petição, ela envolve adoração, gratidão, clamor, rogo, intercessão, oração de guerra. E vamos aprender uns com os outros. Amém? Entender que a oração não é você dizer a Deus o que Deus tem que fazer, mas entrar e ouvir a Deus para que você possa entender o que Deus quer fazer, aleluia, em nós e através de nós. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo possa abençoar o seu coração e que você tenha uma tarde de terça-feira de comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.